Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje, a aula de hoje a gente vai falar sobre a dispensa de elaboração do PGR, como é que a gente pode fazer essa dispensa de elaboração do PGR e por que nós precisamos fazer isso. E olha, muito cuidado, a gente tem uma etapa que precisa ser acompanhada e não é simplesmente a ferramenta que o governo disponibilizou para a gente, utilizá-la e assim a gente poder fazer a dispensa de elaboração de PGR para determinadas empresas. A aula daqui é justamente te mostrar quem realmente são as empresas que precisam ou não elaborar o PGR, como a gente vai fazer isso e o que a gente precisa antes de tudo ter para poder fazer essa dispensa de inexistência dos riscos. A DIR é a nova novidade aí para a área da segurança do trabalho. O governo recentemente lançou essa ferramenta, são duas, né? O tema da aula aqui são duas ferramentas. A de elaboração do PGR de maneira digital, que eu achei bem interessante, mas tem algo que eu vou falar aqui no final da aula e eu quero que vocês me respondam, porque a minha opinião é uma opinião que vai meio contra que o governo ofereceu para nós profissionais da área da segurança do trabalho, vamos dizer assim. E vamos falar aqui da DIR também. Então, inicialmente, falar sobre essa dispensa de elaboração no PGR, eu preciso trazer esses itens aqui para vocês, né? Tem alguns itens em próximos slides também falando sobre a NR01. Aí o item 1.8.4 ele fala que as microempresas e empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9 e declararem as informações digitais no subitem abaixo, que eu vou citar para vocês, vão ficar dispensadas de elaborar o PGR. E aqui o item fala que as organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado pela Secretaria ouvida a CIT. Bom, pessoal, até 28 de abril, né, que foi semana passada, se você está assistindo esse vídeo aqui, essa aula na primeira semana de maio, a gente não sabia como fazer isso. E aí existia ali um artigo falando da NR01 que até ser lançada essa ferramenta digital, a gente faria, né, essa dispensa através de um documento, através de uma autodeclaração, por exemplo, um empresário poderia fazer dando a sua dispensa da elaboração do PGR. Mas tem um detalhe que poucas pessoas elas não percebem, né? E não perceberam que não basta apenas a gente fazer a declaração de inexistência de riscos e que a empresa está isenta de elaborar o seu PGR. Lembrando, microempresas e empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que não estão expostas a agentes físicos, químicos e biológicos, estão dispensadas. E é dessas que eu estou falando agora. Porém, se eu fizer essa declaração, preencher de inexistência de riscos que tem lá, o governo disponibilizou para a gente no site gov.br, se eu fizer isso, pessoal, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou avisar o governo que minha empresa não precisa elaborar o PGR, mas com base em quê? O que eu vou falar para o governo? Se lembra do LTCAT? Eu falo para os meus alunos do curso de Social, a gente vai mandar um evento S2240 com base em quê? Com base no LTCAT que a gente elabora. E essas informações para declaração de inexistência de riscos, a gente envia com base no levantamento preliminar de perigos. Ah, Petros, mas eu acho que o governo ele realmente já criou essa dispensa essa declaração de inexistência de riscos para a gente não precisar, a empresa não precisar elaborar um levantamento preliminar de perigos. Tudo bem, mas olha o que eu acabei de ler aqui para vocês. Microempresas e empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições de riscos ocupacionais, agentes físicos, químicos, biológicos, em conformidade com a NR9 e declararem as informações digitais no subitem, aí sim elas vão estar isentas. Então a gente precisa de duas etapas aqui para a gente garantir que as empresas não precisam da elaboração da declaração de inexistência de riscos. E essas são as duas etapas. A primeira é o levantamento preliminar de perigos. E a segunda, aí sim, é a informação digital. Você vê, né, que aqui a norma 1.8.4, eu vou falar até do português, ela usa uma conjunção de adição aqui, que é a E. Fazer um levantamento preliminar de perigos e declarar as informações digitais, que é o DIR. Então, são dois. Não podemos apenas emitir a DIR sem o levantamento preliminar de perigos. Não podemos ter apenas o levantamento preliminar de perigos sem enviar a declaração de inexistência de risco. Então, essa aqui é a etapa da declaração de inexistência de riscos.
Antes dela, tem a levantamento preliminar de perigos. Então, você pode ver aqui nesse fluxograma, vamos dizer assim, né? Levantamento preliminar de perigos é a primeira etapa. Segunda etapa, ausência de riscos. Que aí a gente vai verificar qual que é o resultado do levantamento preliminar. Tem exposição a risco físico, químicos e biológicos? Tem. Então precisa do PGR. Aí já utiliza esse levantamento para adicionar lá no seu inventário de riscos ocupacionais. E aí, não tem exposição? Vamos então enviar essa informação, a declaração de inexistência de riscos. O que vocês acharam aí dessa novidade, né? Se vocês já entenderam o que é essa DIR, comenta aqui. O que vocês acharam? Eu tenho a minha opinião e vou falar no final da aula para vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, tá, pessoal? Curtam, se inscrevam nesse canal que toda segunda-feira tem uma videoaula aqui falando sobre saúde, segurança do trabalho, PGR, social, LTCAT, Previdência Social. É aqui, pessoal. Bacana? Bom, deixa eu só beber minha água aqui. Pronto, vamos lá, para a gente continuar. E aí, sobre essa declaração de inexistência de riscos, a gente também precisa falar sobre o MEI. O MEI, ele precisa elaborar o programa de gerenciamento de riscos? O item 1.8.1, ele é muito claro que ele diz, o MEI está dispensado do PGR, não precisa elaborar o programa de gerenciamento de riscos. Ótimo, muito bom. E aí o item 1.8.1.1 diz que a dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante MEI, que deverá incluir nas suas ações de prevenção no seu PGR, quando este atuar em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos supor que eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu trabalho na Coca-Cola. E aí a gente tem uma política muito de gestão de terceiros, né? Muito eficaz. Como uma obrigação, a gente precisa, quando contratar o MEI, solicitar para ele as fichas MEI. Se você ainda não sabe o que são as fichas MEI, a fichas MEI também foi criada pelo governo, que eu achei ótimo, onde dentro dessas fichas, correlacionado à atividade que o MEI exerce, está dizendo quais são os perigos, os riscos, as medidas de controle que existem para esse MEI. Então eu, como engenheiro responsável pela gestão de terceiros dentro da organização, quando contratar esse MEI, eu posso muito bem pedir para ele: por favor, você pode me enviar suas fichas, né, a sua ficha MEI, para que nós tenhamos conhecimento de quais são os riscos que você está trazendo junto à sua atividade, para que possivelmente nós possamos ou fazer um checklist na hora que você estiver fazendo a atividade, saber se realmente você está utilizando as medidas de controle da fichas MEI, apenas como registro de saber o que está entrando na organização. Então, a ficha MEI funciona também para isso, para a gestão de terceiros. E precisamos ter isso em mente, pessoal. Vocês que, muitos aqui trabalham em CLT, precisam fazer isso. Eu, quando trabalhava na CLT, a nossa gestão de terceiros era algo muito, muito eficaz, porque a gente sabia dos problemas que a gente poderia ter. Então, pessoal, aqui é o gerenciamento de riscos ocupacionais da contratante. Quem é a contratante? É a empresa que está contratando esse MEI. Então a ficha MEI faz parte do gerenciamento de riscos ocupacionais. E as informações aqui da ficha MEI vai alimentar o programa de gerenciamento de riscos, que também está dentro desse gerenciamento de riscos ocupacionais. Essa imagem é só para mostrar para vocês como é que funciona uma gestão de saúde e segurança do trabalho com o MEI, conforme norma regulamentadora 01. E aqui, pessoal, sobre a DIR, Declaração de Inexistência de Riscos. A declaração de recapitulando, a declaração de inexistência de risco pode ser emitida por microempresa e empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, bem como microempreendedor individual que não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos nos termos da norma regulamentadora 09. A norma, como eu já falei em outras aulas, está muito mais consultiva, tá, pessoal? Então ela está muito mais consultiva comparando quando era com o PPRA. Ela agora é mais ainda uma norma de higiene ocupacional. E aqui, pessoal, vocês podem até me contestar sobre o seguinte: como é que você diz que o MEI está dispensado de elaborar o PGR, mas aqui para o DIR você diz que ele pode elaborar, realizar a declaração de inexistência de riscos? Preste atenção, é a palavra pode e não deve. Então, para o MEI, ele vai ter a opção de fazer, né, enviar essa declaração de inexistência de riscos ou não.
tá? Porque ele já está dispensado ali do PGR. Então, não precisa. Bacana? As microempresas e empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que emitirem a declaração de inexistência de riscos, a DIR, ficam dispensadas da elaboração do PGR. Exatamente. Microempresas e empresas de pequeno porte, EPP, bem como microempreendedor individual, presta atenção. Grau de risco 1 e 2, que emitirem declaração e também não identificarem riscos relacionados aos fatores ergonômicos nos termos da norma regulamentadora NR 17, ficam também dispensadas da elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O que acontece, pessoal? As empresas que não estão expostas a riscos físicos, químicos e biológicos, elas estão dispensadas do PGR, mas não estão dispensadas do PCMSO. Por quê? Porque subentende-se que ela tem exposição aos fatores ergonômicos. E se tem, aí precisa de PCMSO. Mas se não tiver, nem do PCMSO vai precisar. Combinado? Agora, para o MEI, aqui quando a gente for fazer a declaração de inexistência de risco e a gente identificar o fator ergonômico, esse MEI vai precisar de um PCMSO. Bacana? Então a gente precisa prestar atenção nisso para a declaração de inexistência de risco. E essa declaração de inexistência de risco, pessoal, tá lá no site do governo, gov.br, que eu vou falar mais à frente aqui para vocês quando a gente falar do PGR, que o governo nos forneceu essa ferramenta. Aqui eu só estou mostrando para vocês algumas das perguntas que eles fazem, que a ferramenta faz para a gente quando a gente estiver preenchendo. Aqui ela diz: a organização possui empregados expostos a um ou mais dos seguintes agentes físicos em algum dos locais de atividade de trabalho? Ruído, vibração, calor, frio, radiação ionizante, radiação não ionizante, condições hiperbáricas. A gente vai precisar responder. Conforme a gente vai respondendo, a gente vai avançando de etapa. Essas perguntas são aos agentes físicos, químicos e biológicos, tá, pessoal? E aí a gente vai sempre avançando e ele vai perguntando referente às questões de exposição para saber se realmente está exposto ou não. Agora, sobre empresas desobrigadas a constituir o SESMIT. Lembrando, eu não estou falando mais do PGR. Constituir o SESMIT, ou seja, que não tem obrigação de ter um técnico, um engenheiro, um médico do trabalho dentro de seu estabelecimento. Aí a gente vai pular para o item 1.8.3, que fala aqui: microempresa, empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir SESMIT e optarem, ou seja, ela tem a opção de utilizar a ferramenta de avaliação de riscos a serem disponibilizadas, né, pela Secretaria Alternativa às Ferramentas e Técnicas de um subitem lá da norma, que é esse gigante aí, poderão estruturar o PGR considerando o relatório produzido por essas ferramentas e o plano de ação. Bom, pessoal, no dia 28 de abril foi apresentado essa ferramenta em uma live realizada pelo governo, né, voltado à parte de exposição aos riscos das empresas panificadoras, confeitaria, açougue ou peixaria. Então, se você tem um cliente que trabalha no setor da costura, não se encaixa aqui. Então, você não pode utilizar essa ferramenta. Se você trabalha numa empresa que é uma oficina mecânica, também não se encaixa aqui, porque por enquanto essa ferramenta ela só vai ser utilizada para panificadora, confeitaria, açougue ou peixaria. Bacana? Então vamos continuar para ver como é que é essa ferramenta. Aqui é a entrada do site, tá, pessoal? Vou colocar o link aqui abaixo também para vocês terem acesso. Você precisa ter um cadastro, tá? Você vai fazer o seu cadastro lá. E também, pessoal, muito importante, esse slide aqui dessas aulas também coloco aqui abaixo dessa aula, assim como coloco o link do curso Descomplicando a Elaboração do PGR, se você quiser se tornar um profissional expert na elaboração do PGR, na estruturação do GRO. Você pode ter certeza que esse curso vai te preparar para isso, assim como mais de 708 alunos que eu já pude passar todo o meu conhecimento como consultor na área de segurança do trabalho, como auditor ISO 45001 e trabalhando também com PPRA, com PGR, estruturando gestões na área da segurança do trabalho. Continuando, pessoal, essa ferramenta, deixa eu só mostrar aqui para vocês, essa ferramenta de panificadora, confeitaria, açougue e peixaria, muito provavelmente as etapas vão ser parecidas para todas as empresas. Os questionamentos que vão ser diferentes, tá? Então, aqui, se você puder observar, são dois acessos que nós vamos ter.
Tem o PGR para açougue e peixaria. Se a gente quiser elaborar, a gente vai aqui, ó, inicie e clica. E PGR para panificação e confeitaria. A gente vai aqui inicie e a gente vai clicar. Quando a gente clicar, a gente vai ter, né, nós vamos ter 4 etapas, tá? Nós vamos ter aqui 4 etapas. Primeira etapa, qualificação da organização e do estabelecimento, que é aquela informação de CNPJ, KNAI, razão social, né? Aquela ficha do CNPJ, praticamente isso. Vamos pegar essas informações e colocar nessa primeira etapa. Avançamos, vamos para a segunda etapa, identificação dos perigos e avaliação de riscos. Essa etapa, a ferramenta apresenta uma sequência de perguntas ou afirmações pré-definidas relacionadas à segurança e saúde do trabalhador nos locais de trabalho conforme o segmento econômico. Tá vendo? Isso aqui é que vai mudar de um setor para outro. Perguntas referentes a instalações elétricas, máquinas e equipamentos, ergonomia, agentes ambientais, incêndio, explosão e outros riscos. Vamos lá, respondemos tudo isso da segunda etapa? Vamos aqui, ó, definição das medidas. O empregador definirá as medidas de prevenção apropriadas para eliminar, reduzir ou controlar os riscos avaliados anteriormente. A ferramenta apresentará sugestões de ações a serem tomadas que podem ser alteradas ou excluídas pelo empregador, sendo também possível adicionar outras ações. Também deverá ser preenchidas as seguintes informações: responsável pela implementação, prioridade, prazo, forma de acompanhamento e atenção e aferição dos resultados de forma a estabelecer um cronograma de implementação destas medidas de prevenção em ordem de importância. Pessoal, eu coloco aqui, ó, responsável pela implementação em negrito, porque eu falo aos meus alunos do curso: se a gente não coloca o responsável pela implementação da ação, esquece esse plano de ação, ele não vai funcionar. Nós precisamos designar responsabilidades, porque só assim a gente vai fazer com que as ações sejam atendidas. Quarta etapa, relatório do programa de gerenciamento de riscos. O relatório utilizado para implementar e evidenciar o gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja, é o conjunto de todas as informações que nós pegamos aqui e inserimos dentro do relatório do PGR. E para encerrar, pessoal, a aula de hoje, eu encerro com essa seguinte questão. No caso de dispensa de elaboração do PGR, a empresa fará o levantamento preliminar de perigos, né? Ou fará o levantamento de perigos ergonômicos e de acidentes, mas não fará a gestão desses perigos? E por que eu estou fazendo esse questionamento? Justamente por causa disso daqui. Vamos voltar lá, rapidinho. Dispensa de elaboração do PGR. Empresas de grau de risco 1 e 2 que não tiverem exposição ao grau de risco, né? Ao grau de risco não, ao risco físico, químico e biológico, estão o quê? Dispensadas de elaborar o PGR. Mas isso não quer dizer que ela não precisa fazer a gestão de quê? Dos riscos de acidentes e os fatores ergonômicos. Ela é obrigada a fazer isso, porque acima do PGR nós temos o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais nada mais é do que a gestão de saúde e segurança do trabalho sendo trabalhada dentro da organização. Independente se tem PGR ou não, tem que ter, toda a organização tem que ter o GRO. E aí a dispensa prevista no item 1.8.4 da NR 01 refere-se exclusivamente à elaboração do PGR. Portanto, as organizações dispensadas desse requisito permanecem obrigadas a implementar as ações de gerenciamento de riscos ocupacionais em seus estabelecimentos. A fase de levantamento preliminar de perigos faz parte do gerenciamento de riscos ocupacionais e não do PGR, devendo ser seguida das etapas de avaliação dos riscos e controle dos riscos, que são as medidas de prevenção. Perfeito, pessoal? Entendido isso? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e agora eu vou falar o que eu acho dessa ferramenta DIR e dessa elaboração do programa de gerenciamento de riscos. Eu acho ótimo, porém, eu acho que deveria ter obrigatoriamente ser acompanhada com pelo menos um trabalhador da área da segurança do trabalho. Fico um pouco assustado sobre a questão de o próprio empregador poder fazer essa declaração. Mas claro, dependente do que ele colocar ali, ele sabe que pode responder pelas informações ali colocadas. Mas para ele ter essa segurança, o ideal é que pudesse ter um profissional ali acompanhando essa elaboração. Até mesmo ter ali uma aprovação por um profissional. Você elabora, coloca e manda essa declaração para algum profissional para que ele possa elaborar. É algo que eu implementaria, não deixasse isso
pelo menos agora no início, na mão dos próprios empresários. Comenta aqui, pessoal, o que vocês acharam dessa ferramenta, vocês acharam interessante? Comenta aqui e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, pessoal. Um forte abraço e até a próxima aula na segunda-feira às 6 horas da noite. Tchau, tchau, gente!